Nos últimos dias eu publiquei 5 Reels no meu perfil do Instagram. O primeiro deu 11 mil visualizações, o segundo 15 mil, o terceiro 50 mil, depois o outro 67 mil e teve um com mais de 110 mil visualizações. Foram mais de 250 mil views em Reels que me levaram menos de 1 hora para fazer, entre ter a ideia e publicar. E eu quero compartilhar com você qual foi o pensamento que me guiou para que eu alcançasse esse resultado. Porque não foi por acaso e eu vou te explicar o porquê, tá? Mas mais do que isso, eu quero que você entenda qual que é esse framework de trabalho que você pode replicar e produzir Reels que podem te trazer resultado sem ter que investir horas e horas durante a sua gravação. Enfim, a primeira coisa é que se for assistir esses vídeos lá no meu perfil pessoal, você vai ver que são Reels simples, eles não têm nada de absurdo. Foram todos gravados com celular, editados no celular, e isso faz uma baita diferença. Porque na rede social, as pessoas têm a expectativa de ver coisas mais orgânicas do que coisas mais bem produzidas. Não tô dizendo que não tem espaço para isso na rede social, mas a minha interpretação é que se você só faz coisa cinematográfica o tempo inteiro, primeiro que você vai ter que ter mais tempo livre, mais energia, mais disposição, e eu sei que nem todo mundo tem isso em todos os momentos da vida. E o segundo ponto é que o hábito de consumo das pessoas na rede social tem uma régua muito baixa com relação à qualidade técnica das coisas. Então a gente tem que aproveitar isso a nosso favor. Não é porque a gente é do audiovisual e que a gente se preocupa com a luz e com a edição e tudo mais, que a gente não consiga fazer algo simples, que esteja tecnicamente bom, mas que não exija que a gente reinvente a roda e crie coisas absurdas o tempo inteiro. Enfim, tem até uma metodologia que eu uso que se chama Hero Hub Help, que não é minha, mas que me ajuda a organizar os pensamentos com relação a quando eu devo gastar muita energia para produzir um determinado tipo de conteúdo ou não. Eu explico sobre isso de forma bem aprofundada numa aula gratuita que está disponível para você assistir. Eu vou deixar o link dela na descrição aqui embaixo, tá? Se você ficar com dúvida sobre alguns termos que eu falar aqui, nessa aula eu explico tudo isso. Mas qual que é o ponto? Primeiro de tudo, você tem que entender que todos esses vídeos que eu fiz são vídeos de alcance. O que isso significa? Que são vídeos pensados, de fato, para alcançar pessoas novas e não só as pessoas que estão ali no meu perfil do Instagram. E é importante você entender o contexto, tá? O meu perfil, ele tem 40 mil seguidores há muito tempo. Por quê? Porque eu não posto muita coisa lá. Eu já tô com 40 mil seguidores, eu acho que desde o início desse ano, um pouco antes, talvez, estava ali nos 38, 39. Só que eu só tava postando coisa da minha vida pessoal e, assim, muito espaçadamente. Era, sei lá, um post a cada 2 meses. Então eu pensei, cara, não dá pra eu fazer conteúdo só pra galera que está ali nesse meu perfil, porque tem gente que nem se lembra que tá me seguindo, já que faz tanto tempo que eu não posto. Então eu já fui com essa mentalidade de criar vídeos que pudessem alcançar pessoas novas. Beleza, esse é o primeiro ponto, o tipo de vídeo. Agora, o segundo ponto, os temas que eu ia falar. Gente, sobre isso, tem uma coisa muito importante que eu tenho que falar com você, porque acontece muito com quem tá começando a criar conteúdo na internet, que eu chamo de síndrome da autoridade falsa. Muita gente gasta muita energia pensando em temas que não estão conectados com o seu dia a dia. A pessoa pesquisa e caça ideias em um monte de lugares diferentes, vai ver pessoas que ela segue para buscar inspiração e de repente tentar copiar um tema ou outro, e no final a pessoa acaba tentando falar sobre temas que não domina. Sério, gente, não tem necessidade alguma de você fazer isso. É como se eu, que sou do audiovisual, quisesse começar a gravar vídeos para falar, sei lá, sobre economia, mesmo eu não entendendo bulhufa sobre isso, mas só porque é um assunto que tá em alta. Cara, fala de coisas que você domina e que estão relacionadas ao teu dia a dia. E é justamente aí que entra o ponto da autoridade falsa. Gente, eu não aguento mais ver vídeos de pessoas tentando fingir que tem uma autoridade que de fato elas não têm. E o que é isso? É basicamente você tentar parecer muito melhor ou muito mais experiente do que você de fato é. Sério, isso além de ficar falso, dá um baita de um trabalho pra você escrever roteiro, pra você gravar, que você vai ter que ficar regravando um monte de vezes que você não sabe falar sobre aquele assunto. E se dá trabalho pra gravar, vai dar mais trabalho ainda pra editar. Ou seja, você tá perdendo tempo e as pessoas vão perceber. Então, de verdade, seja você mesmo quando você estiver gravando conteúdo. Não tenta ficar provando pra ninguém que você sabe, que você é experiente, se você não é. Foca em ser útil pras pessoas, que é isso que vai trazer pessoas interessadas no que você tem a dizer. Sabe uma coisa que eu gosto de pensar? Como que você contaria sobre esse assunto que você quer falar pra um amigo seu, sei lá, na mesa do bar? Eu, pelo menos, quando vou gravar, sou desse jeito. Tanto é que eu coloquei a câmera aqui, ó, tá quase na altura da mesa, como se eu estivesse aqui na minha frente, porque pra mim é mais natural falar desse jeito, como se eu estivesse conversando
conversando contigo. Então vai por esse caminho que é muito melhor, tá? Mas agora falando sobre a decisão do tema, né, que eu escolhi postar. Quais foram os assuntos que eu resolvi falar? Deixa eu até abrir aqui que eu não lembro exatamente, tá? Mas ó, o primeiro vídeo que eu fiz foi mostrando tudo que eu uso para gravar vídeos sozinho. Então basicamente eu queria mostrar como que funciona o estúdio aqui da Brainstorm Academy e como que ele funciona legal para eu gravar sozinho, né? Então basicamente eu queria mostrar como que funcionam as coisas do estúdio da Brainstorm e eu encontrei um ponto de curiosidade, que talvez as pessoas estivessem curiosas para saber como que eu gravo o vídeo sozinho. Só que esse tema acabou não dando muito certo porque eu percebi, né, que na verdade as pessoas não têm muito essa curiosidade, porque no fim das contas as pessoas nem sabem que eu gravo muita coisa sozinho. Eu vi pelos comentários, né? Nossa, mas você grava sozinho? Caraca, não imaginava. Pois é, então o tema deu meio errado, por isso 11 mil visualizações. Ah, esse daqui é um Reels que eu fiz que se chama Filmei o vídeo todo no After Effects. Esse Reels aqui, na verdade, ele foi meio que uma reciclagem de conteúdo. É um conteúdo que deu certo aqui no YouTube, que eu resolvi levar pro meu perfil pessoal, né? Então eu fiz ali uma adaptação e levei pra lá. É um assunto que eu já imaginava que não teria muito gás, assim, muita visualização, mas ok, serviu pra eu testar. Só que além desse vídeo ser uma reciclagem, tem um detalhe que é exatamente isso que eu acabei de falar pra você. Eu tô falando sobre assuntos que eu vivi. Então eu de fato fiz um vídeo que eu filmei usando o After Effects. Eu resolvi contar isso na forma desse Reels. Depois vieram 3 vídeos que deram muito certo porque são de assuntos de interesse das pessoas e por isso alcançou muito mais gente do que quem me acompanha no meu perfil. E foram os 3 vídeos que mais deram certo aqui no meu perfil até agora. O primeiro que eu falei que tinha uma novidade chegando, que era o Adobe Premiere no celular. Esse foi o que bateu 110 mil visualizações. Depois o outro que eu falei sobre uma ferramenta que finalmente chegou pra gente, que é o recorte automático, 67 mil visualizações. E aí depois teve outra atualização e eu fui lá e fiz mais um vídeo sobre isso, falando dos 90 plugins novos do Premiere, 50 mil visualizações nesse vídeo também. E por que que eu escolhi esses temas? Primeiro, porque eram coisas que eu tava vivendo, eu vi que o negócio saiu, eu falei, cara, eu preciso comentar sobre isso pra minha audiência. E as pessoas de fato estavam interessadas. Percebe como é muito mais fácil? Eu não tô tentando provar que eu sei, que eu sou incrível, que eu sou muito bom editor, eu só tô falando, gente, saíram 3 novidades do Premiere. E a galera se interessou por isso. E aí, lógico, eu falei isso do meu jeito. Eu misturei humor, você vai ver no vídeo do Premiere pro celular, tem um toquezinho de humor que eu gosto bastante. No vídeo do recorte de objetos e no vídeo dos efeitos, eu foquei muito mais em ser útil e ensinar o porquê que aquele recurso poderia ser importante pra gente. E a repercussão também foi legal. Então o segredo é esse, você encontrar temas que estejam conectados a você, que se conectem também com outras pessoas, que elas se interessem, aproveitar coisas do momento que façam sentido para o que você quer falar e usar os seus próprios valores das coisas que já estão aí com você, né? No meu caso, humor, no meu caso, a didática, o ensino. É isso que tem que pautar a escolha dos seus temas. Não escolhe aleatoriamente, não escolhe só porque, o Matheus fez o vídeo de novidades do Premiere e deu certo, vou fazer um vídeo de novidades do Premiere. Não vai por esse caminho porque não vai rolar. Se você não é o cara aficionado por novidades igual eu sou, o nerdão do Premiere que explica o porquê que as coisas estão acontecendo, talvez esse formato não se encaixe muito bem com você. Você tá entendendo? E eu não tô falando aqui que porque eu não quero que você me copie. Não, nada a ver com isso. É porque talvez não funcione pra você mesmo. Então tenha essa visão quando você for definir os seus temas, tá bom? E aí, quando você escolher um tema e for escrever o teu roteiro, cara, ponto principal que você tem que pensar, falando de Reels, é no gancho inicial. E é onde eu gasto muito tempo pensando mesmo. Porque o gancho é o que vai instigar a pessoa a querer ficar até o final. Um exemplo nesse vídeo da novidade do Premiere, né, no celular, eu começo falando isso daqui, ó, quer ver? Ó. A Adobe acabou de avisar que vai ter um app do Premiere para celular e eu tô tipo assim... Eu já trago uma emoção logo nos primeiros segundos. Além, né, do fato que chama atenção, que é a novidade, eu poderia muito bem ter sido bem jornalista, né, e só falado, vai ter um aplicativo do Premiere para o celular. Ponto. Mas não, eu resolvi trazer uma emoção, que é o que eu de fato tava sentindo. Eu tava tipo, como assim vai ter um Premiere para celular? Eu falei, cara, eu vou imprimir isso no vídeo. E eu começo o vídeo desse jeito. Vai lançar um aplicativo do Premiere para celular e eu tô tipo, é o quê? Esse gancho que traz uma emoção, abre um loop na cabeça da pessoa que tá assistindo e a pessoa fica tipo, ué, mas por que ele tá pensando desse jeito? Junta isso ao fato da novidade, pronto, a pessoa quer ver o vídeo até o final, porque ela ficou curiosa da novidade e ficou incomodada para saber o porquê que eu tô tão, tipo, descrente, talvez, ali,
desse novo aplicativo. Só que aí tem um ponto importante, o seu gancho inicial, ele precisa se conectar com o resto do vídeo. Não dá só para você falar uma frase solta só para chamar a atenção e não entregar isso ao longo do vídeo. Então, nesse exemplo, eu explico o porquê que eu tô com essa sensação de descrença. Eu explico por que isso é uma novidade e por que isso pode ser bom pra gente. Então, tem que estar tudo conectado. E aí, assim, eu poderia fazer esse vídeo aqui ser só sobre roteiros, né, para Reels e para conteúdos, mas a gente já tem isso lá dentro da Brainstorm Academy. Para quem é aluno Premium, tem uma masterclass chamada Storytelling para criadores de conteúdo, onde eu ensino várias estruturas de roteiro que você pode aplicar nos seus vídeos e ter resultados como esse que eu tô tendo. Se você ainda não é aluno Premium, vai ter um link aqui embaixo para você fazer sua assinatura com um desconto especial, beleza? É só acessar e dar uma olhada em tudo que você libera quando você se torna assinante Premium. E aí, como que eu fecho o roteiro dos meus vídeos? Eu gosto de fazer por tópicos. Eu não sou muito engessado com relação a gravar e falar frases específicas, a não ser que seja o gancho inicial ou que seja uma coisa assim, sei lá, uma informação muito crucial que eu não posso deixar de passar e que eu encontrei ali a melhor maneira de passar com qualidade para as pessoas. Até o roteiro desse vídeo aqui são tópicos, né? Eu não tenho nada muito escrito aqui para falar para você. Mas vai do seu jeito, da forma como você prefere trabalhar, fechou? E agora pensando na gravação, o que funciona para mim e que é a minha sugestão para você, cara, grave simples. Principalmente pensando nesses vídeos que vão alcançar muita gente, o que facilita muito para mim é que eu tenho um lugar fixo para gravar, que no caso é o outro estúdio aqui do lado. Então para mim é apertar dois botões, as luzes estão acesas, eu pego meu celular e começo a gravar. Então pensa num cantinho seu, num lugar seguro, que você sabe que é só sentar e gravar, porque muitas vezes a gente não tira as ideias do papel por causa do trabalho que dá. Nossa, tem que montar a luz, tem que preparar o áudio, tem que isso, tem que aquilo. Cara, já deixa um lugar que meio que funciona ali pros conteúdos que você quer gravar. É muito mais fácil desse jeito. E aí entra de novo o que eu falo, não inventa moda sempre. Se nessa altura do vídeo você pausou e foi lá assistir a aula de criação de conteúdo, você já deve entender a diferença entre o conteúdo Hero, o Hub e o Help. O ponto é que nem todo conteúdo precisa ser Hero, nem todo conteúdo precisa ter milhões de coisas. Então, na maioria das vezes, você precisa gravar simples para você poder ter constância. Se você não tiver constância de publicação, não adianta nada. O teu Instagram vai morrer igual o meu quase morreu com 40 mil seguidores. E aí, como eu falei, eu gravo com o celular, raramente uso a câmera para gravar um take ou outro ali, normalmente só tipo take de abertura, né, o gancho inicial, mas a maioria das coisas é feito 100% com o meu iPhone aqui. E aí, na edição, gente, também não tem segredo. Edito tudo pelo Edits do Instagram, que eu não sei se você sabe, mas se você vai publicar um Reels no Instagram, quando você edita pelo Edits e publica pelo Edits, ele ajuda na qualidade visual do teu Reels. Sim, a exportação do Edits direto para o Instagram melhora a qualidade do seu Reels, e isso foi falado pelo próprio CEO do Instagram, então é informação confirmada. E segundo, ele ajuda o seu Reels a alcançar mais pessoas. Fica com aquela tagzinha, né, de feito no Edits, e o Instagram ultimamente ele tem dado um pequeno boost de alcance para esses vídeos que foram feitos lá, porque eles querem que a gente use a ferramenta deles. Então aproveita isso a seu favor. O único detalhe assim que eu falo para você que foi crucial na edição desses vídeos é o gancho visual, né? Porque até então eu tava falando para você de gancho inicial, que tem a ver com a frase e tudo mais, mas o ponto é que eu descobri que colocar essas legendas no formato orgânico do Instagram ajuda na retenção e principalmente na descoberta. Por quê? Lembra que eu falei no começo sobre o lance do Instagram ter o seu formato meio orgânico que as pessoas estão acostumadas? Pois é, esses textinhos que eu coloquei aqui, ó, no topo do vídeo, tá? Com a fonte idêntica do Stories, com o fundo idêntico ao do Stories, que é o que tem disponível lá no Edits, cara, isso ajudou sim as pessoas a ficarem presas no vídeo nos 3 primeiros segundos, tá? Porque como eu falei, tem a ver com o costume. A pessoa já viu aquilo antes, ela tá familiarizada, ela tem mais chance de continuar assistindo. É o que funcionou pra mim, tá? E um detalhe muito importante, também gosto de colocar movimento, seja um pequeno zoom ali no começo, ou então uma entrada onde eu tô de repente virando, né, de um lado pro outro, ou ainda pegar o meu celular e levantar ele assim bem rápido, enfim. Gosto de aplicar um pouquinho de movimento no começo porque isso quebra o padrão do que as pessoas estão vendo ali quando elas estão rolando o feed, tá? E quebra de padrão chama a atenção. E até aqui que eu falo pra você que, cara, juntando todas essas coisas que eu te falei, você não vai gastar mais de 1 hora para produzir os seus vídeos. O vídeo que me deu mais trabalho de fazer, que deu um baita trabalho de edição, foi
esse daqui filmei o vídeo todo no After Effects, porque como eu falei, eu tive que cortar o vídeo longo para deixar num vídeo curto, e aí gravar a locução, ajustar o timing das coisas, isso me deu um trabalhinho, eu acho que eu gastei mais de 1 hora nele. Porém, todos os outros que eu mostrei pra você aqui, cara, são vídeos que eu gravei assim, ó. Gravei rápido, editei rápido, e eu garanto pra você que nenhum deles levou mais de 1 hora entre ter a ideia, escrever o roteiro, gravar, editar e postar. E falando sobre postar, inclusive, né, um conselho que eu te dou, posta sem medo. A gente se preocupa tanto com os detalhes, só que na verdade esses posts aqui, eles morrem tão rápido, sabe? A vida útil média de um Reels no Instagram é de 2 a 3 dias. Agora que o Instagram tá tentando aumentar um pouquinho e tá começando a mostrar Reels mais antigos pra gente, mas ainda assim, cara, não dura muito tempo, as pessoas esquecem. O volume de conteúdos nessa rede é tão grande que a pessoa que viu seu Reels hoje, ela não vai lembrar que ela viu esse Reels amanhã. Fala pra mim quantos Reels salvos que você tem aí no seu Instagram que você volta pra assistir depois, é muito raro. Então, posta sem medo. Eu uso normalmente um frame do vídeo como capa. Eu não faço capa no Photoshop, uma arte bonitona, não. Se entrar lá no meu perfil, você vai ver que eu escolho um frame que eu considero bonito, porque eu sei o que é bonito, o que não é bonito, e uso esse frame como capa e já era. E quando eu vou escrever a legenda do meu Reels, eu escrevo pensando primeiro em quem vai ler, né? Então eu entrego um pouco mais de informação, mas eu também penso na busca. Eu vi alguns vídeos do Adam Mosseri, que é o CEO do Instagram, ele falando que cada vez mais o Instagram tá tentando fortalecer a busca dele. Então, todos os vídeos, os posts que eu coloco lá na minha conta, eu escrevo a legenda pensando nisso. Então, eu uso hashtag, eu uso termos que eu imagino que as pessoas possam pesquisar no futuro. Ainda não fez muita diferença, eu confesso pra você, mas já que estão dizendo, né, o CEO do Instagram tá dizendo que eles vão fortalecer essa busca, nada melhor do que os meus vídeos já estarem preparados pra isso quando isso acontecer. E os 2 pontos principais que eu quero que você leve desse vídeo aqui são os seguintes. Primeiro de tudo, abre mão desse teu preciosismo. Eu sei que você olha grandes criadores e vê os vídeos deles com uma edição de altíssimo nível, com uma luz de altíssimo nível. Não tô dizendo para você fazer vídeo tecnicamente ruim. Pelo contrário, seus vídeos têm que ter uma técnica boa também. Porém, você não precisa ir muito longe. Assiste os vídeos que eu te falei lá no meu perfil do Instagram e você vai ver que a edição tá legal, a luz tá boa, a cor tá bacana. Ele só não é um vídeo gravado cinematograficamente e tudo mais, porque não precisa. É esse que é o ponto. Isso pode se tornar a sua linguagem? Pode. Isso precisa estar em todos os vídeos? Não necessariamente. É isso que eu tô tentando abrir a sua cabeça. Se você quer crescer, você precisa ser constante. E se você quer ser constante, você precisa fazer de um jeito que não te dê muito trabalho, senão você não dá conta. E o segundo ponto é, cara, tem que insistir. O que eu fiz aqui deu certo pra mim. Eu acredito que pode dar certo pra você também. Porém, você precisa insistir. Por quê? O primeiro provavelmente não vai dar certo. O segundo talvez seja melhor do que o primeiro. O terceiro, com certeza, vai ser melhor do que esses outros 2. O primeiro que eu fiz bateu 11 mil visualizações, o último bateu mais de 50 mil. E se eu tivesse parado no primeiro? O que você me diz? Inclusive teve um vídeo que eu nem mencionei aqui, mas que eu fiz no meio do caminho que bateu só 7 mil visualizações. Só que ele não é um vídeo de alcance, ele é um vídeo pensado em fortalecimento da minha marca pessoal. Aí é outra estratégia, feito para outras pessoas, eu nem tava esperando que ele tivesse milhares de visualizações mesmo. Mas é um vídeo que me deu um baita trabalho e que não gerou muitas visualizações. Acontece, então não pare de fazer. Continua fazendo que inevitavelmente uma hora o seu conteúdo vai ficar tão bom que ele vai ser impossível de ser ignorado. E é aí que você começa a crescer de fato. E se você está nessa jornada de produção de conteúdo, você está no lugar certo. A Brainstorm Academy é uma escola de audiovisual que te ensina todas as habilidades criativas para que você possa criar muito bem para você e para os seus clientes. Então, como eu falei, lá dentro da nossa plataforma tem cursos que vão te ensinar storytelling, que vão te ensinar os roteiros, que vão te ensinar a fazer planejamento para tua rede social e que também vão te ensinar a parte técnica, a iluminação, a edição, a gravação, operação de câmera, operação do seu celular, como ser cada vez mais criativo e se destacar nesse mar de conteúdo, enfim. Por isso que eu reitero meu convite para você fazer parte da nossa comunidade, acessando o primeiro link da descrição e fazendo a sua assinatura premium hoje mesmo, beleza? Espero que esse vídeo aqui tenha feito a diferença na sua jornada da criação de conteúdo. Meu nome é Matheus Ferreira, eu vou ficando por aqui e aqui na tela eu vou deixar mais um vídeo para você que tá se aprofundando nesses assuntos de criação, beleza? Clica aí e assiste, eu tenho certeza que você vai gostar. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima. Tchau!